Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 8 de junho de 2018, 17 horas e 37 minutos. Faremos aí estudo de criptomoedas, futuros, pedidos do YouTube e os destaques do pregão. Hoje eu fiz novamente cenário em vídeo. Para quem não assistiu, vale a pena. Foi um programa curto focado em índice dólar e o Bovespa e Bova11, né? E se precisar fazer na segunda eu farei de novo, até que o mercado se estabilize aí e opere de forma dita normal. Para quem acompanha o nosso trabalho, se puder deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo, fortalece a nossa missão. E quem deseja receber também informe cenário, né? Ele não é em vídeo, ele é em texto, mas um texto bem elaborado, rápido, objetivo, como eu costumo ser. Acompanhado no estudo do Ibovespa, ele traz o quê? Fala um pouco das commodities, bolsa americana, europeia, Ásia, os drivers daquele momento. Eu acho bacana para não criar essa lacuna entre um dia e o outro, né? Quem quiser acompanhar, acho que vai gostar. Pessoal, hoje no exterior um pregão normal, né? O dólar lutando ali para fazer fundo, bolsas americanas em alta, elas estão sob efeitos de pivôs ou de mastro-bandeira, seja... depende da interpretação. E aqui no Brasil continua esse cenário onde a venda predomina. E a gente vai ver o que os estrangeiros fizeram ontem, a gente vai ver o que os gráficos têm aí para nos dizer, né? Nós simplesmente temos um circo armado, né? Isso daí é bastante claro para mim. Esse circo foi armado. Os institucionais estão trabalhando vendidos, os estrangeiros estão comprando tudo aquilo que eles podem, né? Os institucionais fazendo movimento de terrorismo, eles usam a mídia, as redes sociais, né? Em vários veículos de comunicação, e aí eles vendem primeiro, soltam depois, assim como eles fizeram no final do ano, comprando primeiro naquele movimento de acumulação, e depois... aí encorajando o pessoal a trabalhar na venda também. Naquele momento os estrangeiros compraram, só para mostrar no gráfico aqui para vocês, né? Então nós temos alguns eventos aí que têm sido lamentáveis, como foi a Quinta-feira Negra, que foi do hospedado JBS, coisa de bandido também, foi um circo também armado. O bom é estar vendido nesses momentos, né? Mas para quem não tá, tem que segurar a onda. Onde que foi armado um circo? Aqui também, né? Falava-se aqui no Ibovespa 60 mil pontos, 50 mil pontos, né? Então, aqui entendia-se que era um movimento... o que o mercado falava? Que tinha tido um movimento, que o mercado estava distribuindo para buscar 60 mil, né? Que é 65 ou até 60, perto de 60 aqui. E eu dizia que isso daqui era um movimento de acumulação, né? Porque era um circo armado. É a mesma coisa agora. Não estou dizendo, por exemplo, que o mercado vai subir a partir de hoje, né? Ele pode subir a partir de segunda, a partir de terça, a partir de quarta, mas é um movimento especulativo, né? Utilizando mídias e redes sociais. Então, aí a pressão vendedora é muito grande. E foi tão grande, né? Um negócio tão bem armado, que os estrangeiros não conseguiram, num primeiro momento... elevar as cotações, mas eles estão comprando, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, existem lendas aí que eles estão vendendo, eles não estão, ó. No índice futuro, eu mostrei no cenário, eles estavam vendidos no dia 25 em 10 mil contratos, amanheceram hoje comprados em 84. Simplesmente no dia 5 eles compraram 12 mil, depois compraram 20 mil, e ontem compraram aproximadamente 26 mil contratos, né? Você fala, professor, mas tem um mercado à vista. Tudo bem que tem delay, mas pegando o mercado à vista, eles estavam negativos, no dia 5 eles amanheceram positivos. Não sei o que eles fizeram no dia 6 e 7, que a gente não tem informação, mas os estrangeiros estão comprando. O fluxo cambial da semana passada foi positivo, então existem lendas. Eu estou mostrando aqui informações para vocês, e essas informações elas são retiradas do site da BMF Bovespa, que ali fica mais fácil do investidor pessoa física entender. Mas falando, por exemplo, aqui do índice futuro, né, do site da BMF Bovespa, da onde que o pessoal do Investimax tira essa informação? Você pega investidores não residentes, você pega o saldo na compra e o saldo na venda e faz a diferença. Então,
Que também não significa que os fatos estrangeiros estão comprando que é certeza que vai subir, mas historicamente eles costumam se posicionar antes dos movimentos mais relevantes, ok? Então, falando das criptomoedas ali que estão em leve baixa hoje, né? A gente tem uma tradição aqui no Radar de sexta-feira fazer o resumo da semana. Então, no dia 1º, quanto que fechou o Bitcoin? Vamos dar uma olhada aqui. 7.509. Hoje está fechando 7.600, negociando 7.649. É uma leve alta, né? Mas para os padrões do Bitcoin não significam absolutamente nada. Na minha leitura, caso o Bitcoin estoure o fundo aqui 7.880, levando a média junto, ele vai vir no mínimo a 8.500. Caso ele fraqueje, né, e perca, talvez esse fundo seja suficiente, ó, 7.400, ele testa aqui a região de 7.100, né, e esse ponto seriam pontos intermediários entre uma alta de verdade e uma baixa mais forte. Eles parecem desenhar um mastro bandeira. Ok? No caso do Bitcoin Cash, fazendo uma comparação semanal, como é tradição, citei anteriormente, no dia 1º fechou a $1.000, agora está fechando 1.122, é uma leve alta. Existe uma configuração possível de mastro bandeira. O que eu entendo aqui? O rompimento de 1.196 seria um setup interessante para comprar e segurar. Na perda de 1.064, eu entendo que ele venha neste fundo aqui, em $880. Ok? Então o mercado de criptomoedas está chato de operar também, movimentos bem laterais, esse mercado deu uma esfriada, mas logo logo vem um driver e ele ou ele cai ou ele puxa de novo, é normal. Não, movimentos laterais seguidos por movimentos direcionais. Tem uma configuração de mastro bandeira, na minha leitura o rompimento de 620 da compra, para entregar pelo menos a 700 ou 750 aqui. Um ponto aqui 580, o 575 que a gente tem trabalhado, que é um fundo que está na memória também se perdido, na minha visão projetaria 512. É momento de comprar Bitcoin? Na minha opinião, não. Eles têm algumas figuras de baixa ainda não totalmente preenchidas, né? Isso daqui seria um topo duplo, poderia num cenário mais forte vir a 46 centavos, no caso do Ripple. Aparentemente é um mastro bandeira, entretanto, todavia, o rompimento de 69 projetaria um teste de 85 até o fechamento deste gap aqui. Ok? E aí, vamos falar um pouco do índice de Xangai. Hoje, pessoal, teve algo interessante, parece que a Argentina, que é algo que pode ter contaminado parcialmente aqui o Brasil, mas em caráter terciário, está chegando num acordo com a FMI. Nós tivemos também o mercado gostou, o governo deve dar liquidez aí para o pessoal da renda fixa, isso é bom, e várias ações já confirmaram fundo. Hoje o mercado bateu na Vale para segurar o índice, simples assim, mas alguns outros papéis. Eu nunca vi algo parecido. Na época das empresas do Eike Batista tinha esses circos armados direto, mas eles eram previsíveis porque tinha um market maker das empresas do Grupo X. Quem tinha um pouco de conhecimento conseguia pegar os passos ali olhando o livro, olhando o gráfico, mas algo tão profissionalizado como foi feito desta vez para derrubar o mercado eu nunca vi. Aquela história dos barbudinhos lá que o pessoal vê em livros de análise gráfica aí, dessa vez os caras se superaram. Então, falando aqui da China, teve queda generalizada na Ásia, né? Eu acho que no domingo, né, para segunda já abre em alta, porque as bolsas americanas o fizeram e a Europa também teve queda. Vamos dar uma olhada aqui na bolsa de Xangai, né? Como é que se comportou na semana. Então a bolsa de Xangai, se a gente pegar aqui o fechamento do dia 1º, né, e o fechamento de hoje, teve uma leve queda, né? Tinha fechado em torno de 3.075, hoje está fechando em torno de 3.070 e 65 ali. Fechou exatamente 30.067. É uma leve queda. Se esse fundo for perdido, eu acho que pode entrar num bearish market lá na China.
Acho difícil perder, só que eu acho difícil, ele pode até testar, né? Mas teria esses dois fundos aqui de maio e junho, teria este outro fundo aqui, ó, que foi em janeiro de 2017. Agora tem esse gap, né, pessoal? Então gap aberto pode atrair os preços, né? Mas aí ficaria com uma inclinação mais baixista. E aí teria até uma cara aqui de um ombro, cabeça a ombro, de repente. Que é um padrão que muitas vezes falha e impulsiona no sentido contrário. Ou faz movimentos curtos, né, até 50% se você traçar da cabeça até a neckline. Então são possibilidades ali para a Bolsa de Xangai. O índice DAX, que é o índice da Bolsa de Frankfurt, se a gente for estudar na semana... o fechamento aqui no dia 1º e o fechamento de hoje foram praticamente iguais. Então ela foi para cima, foi para baixo e fechou de lado. Então eu acho que ela mantém aqui uma inclinação predominantemente altista. Certo? Então a gente viu aqui as bolsas americanas, vamos estudá-las agora. Uma pergunta que chegou para mim por e-mail hoje, que eu respondi a alguns, depois eu respondo os outros. O pessoal me perguntando como é que eu posso ter, por exemplo, o Ibov, né, caindo 1,23 e eu ter o EWZ subindo 4,43. Simples, pessoal. EWZ é inversamente proporcional ao dólar. Então, quando você pega um pregão que o dólar está caindo 5,10, a maior queda em 10 anos, né? Você tem o EWZ impactado, né? Então ele só não está subindo 5 porque tem o desconto ali do Ibovespa aproximado. A composição é bem parecida, não é igual exatamente, então essa é a razão. Então vamos estudar ali o petróleo, né? Que é o petróleo crude oil negociado em Nova York, e também o EWZ. Legal, então o petróleo, se a gente for observar aqui na semana, né? Isso daqui foi o dia 1º, o último negócio foi 65,69, tá 65,56. É uma semana totalmente lateral, o petróleo simplesmente passou a semana tentando romper esse fundo aqui. Uma vez que abaixo dele, o 65,83, nós temos um pivô de baixa que não se desenvolveu. Então o petróleo encontra a barreira neste fundo, e ele encontra a barreira na LTA, que guiou os preços desde o início da alta aqui em fevereiro. Então é isso, ele precisaria romper o 65,83 para desenvolver um movimento altista, testar a média, aquele procedimento de sempre. Se ele perder o fundo dessa semana em 64,26, ele projeta 62 dólares, ok? E falando do EWZ, tem muita gente que assiste o programa que opera o EWZ, por isso que a gente faz estudo todos os dias. Eu operei durante muito tempo também. O EWZ, para quem não viu o programa de ontem, ele veio no fundo da quinta-feira negra, momentaneamente ele rompeu, só que ele voltou, né? Fechou acima deste fundo e deste fundo importante aqui de junho, que foi realmente o fundo que impulsionou aquela queda, aquela alta maluca, pujante daquele momento. Hoje, nós temos sombra inferior, reforça uma leitura de entrada compradora, e nós temos o candle de ontem acionado. Então nós temos o fundo sinalizado ontem e confirmado hoje, porque o fechamento foi acima da máxima de ontem. Então tem um espaço bom aí para o EWZ subir, então provavelmente a gente vai ter uma semana que vem, pelo menos o início, né? Não sei se vai ter continuidade, mas o início de semana altista. Tem espaço para uns 2 pregões de alta, pelo menos. Ok? Aí, vindo aqui para os estudos do Dow Jones, Nasdaq e S&P. Então, nós temos o Dow Jones aqui na tela. Nós afirmamos na semana passada que ele deveria ter uma semana bem forte altista, acertamos. Análise técnica, pessoal, ela, nos momentos que você tem as situações de temperatura e pressão, digamos assim, sob controle, quando você tem um conhecimento, já uma certa experiência, é fácil de trabalhar, porque a gente trabalha com fundamento, fluxos e análise gráfica. Então, muita gente ficou surpresa de eu ter antecipado o movimento de alta do Dow Jones, mas era mole.
né? Ele veio numa retração de Fibo, ele veio de um rompimento de um triângulo, enfim, várias empresas que eu acompanho lá mostravam força, né? Então, na semana subiu muito forte, né? Ele fechou a 25.635 e agora está fechando a 24.635 a 25.316, né? Quase 1.000 pontos aí de alta. Então, os padrões de lá é muito. E nós temos um pivô rompido. Eu não descarto correção até este topo, até a média de 21, até esse topo, mas predominantemente o movimento ele é altista. E eu acredito que ele fique acima do ponto que o pivô foi rompido, que é 25.087 ali. Um dos fatores assim que me passou uma segurança muito grande para afirmar que nós teríamos alta no mercado americano como um todo é que havia uma divergência, né? O S&P, que teve uma semana fantástica na ponta compradora, né? Ele tinha fechado em 2.734 e hoje fecha em 2.779. Ele dava um sinal aqui de um mastro bandeira, então isso já adiantava, né? E tinha sido um candle de alta também no dia primeiro, num sinal importante, tem espaço para subir. Mesmo que ele corrija, né? Correções para quem opera S&P são oportunidades. E principalmente o índice Nasdaq. Na verdade eu quero o Nasdaq, não é esse que eu quero o Nasdaq com um delay de 1 minuto, que é esse aqui. Então ele já dava, né, sinais mais claros assim de alta, né? Então aqui foi o dia primeiro, né? Ele já tinha rompido essa congestão. Então ele subiu, ele repousou para romper e replicar essa perna. Então eu até comentei, era provável um teste desse topo, testou, hoje já reagiu. Então movimento normal dentro de uma tendência de alta bastante clara aí no mercado norte-americano. Ok? Por último, eu sempre faço Petro, Vale, Bancos. Agora eu vou fazer os destaques do dia e depois pedidos do YouTube. Uau, destaques do dia. O cartezinha ele não tá me marcando aqui em porcentagem. Eu vou fazer dois ativos, um que subiu e um que caiu. Eu vou fazer JHSF e BR Foods. Então a JHSF, né, que eu tenho sim, no meu média 1,99, muita gente tem o papel. Ele é 1/10 da minha carteira. Depois que eu comprei a JHSF numa carteira de metade do ano passado. A gente comprou 8 ativos, ganhamos uma bolada no 7, JHSF ficou. Aí depois nós montamos uma outra carteira no imersão, a JHSF ficou, só que não entrou na carteira. Aí depois nós montamos mais 2 carteiras de imersão, novembro e dezembro. As 4 carteiras nós acertamos, das 4 carteiras nós operamos aproximadamente 40 ativos. Nós acertamos 38, mas não é acertar de ganhar 2%, é ganhar 40%, 60%, 70%, 35% nos ativos. Aqui ganhou menos, acho que foi Pomo 4, comprou a 3,50, vendeu a 4,10. E só teve uma que a gente empatou, que foi Semig. Alguns saíram no 0 a 0, alguns saíram com um lucro que dava para almoçar e alguns com leve prejuízo. As outras 38 nós acertamos. JHSF nós erramos. Vida que segue, né? E nós erramos e que eu segurei. Teve aluno meu que comprou e conseguiu sair no lucro, porque é de tiro curto. Eu, como trabalho com posição, não consegui. E é isso. A JHSF fez um fundo em 2016, em 1,4. Depois ela fez de novo em 1,4. E é interessante no semanal que ela chegou a trabalhar a 98 e parece que ela reagiu. Então, na mesma região que fez fundo anteriormente, ela deixou um martelo no semanal. É um sinal forte, eu acho que é um sinal de fundo. Nessa bagunça toda dos caminhoneiros eu nem sei exatamente qual que é a desculpa, né, de ter caído ontem, durante essa semana. Na verdade, não existe nada aqui que justifique, nem corrida eleitoral. É um circo, né? Mas assim, JHSF tem um sinal de fundo no semanal e no diário, né? Então o sinal no diário, que foi um Doji Cruz, foi acionado hoje, fechamento bem longe da máxima, então tem um bom espaço aí para ela subir, ok? E a BR Foods, pessoal, teve taxações na China, a ação ela vive o inferno astral, né?
Muita gente está comprada. Eu tenho pessoas que me escrevem que estão compradas com preço médio de R$ 50, 40 e poucos reais. Para que você comprou a 40, já chegou nesse ponto? Não, eu particularmente manteria. Ela está tentando formar um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. E se você for observar, ela está tentando formar um outro ombro, cabeça, ombro invertido menor. Quando você tem uma figura maior e ela tenta formar um padrão parecido aqui menorzinho, é interessante. Para mim o ativo tá bem descontado. Eu não vou dizer que não vai cair mais, que vai subir a partir de agora, mas é aquela minha velha teoria. No final do ano passado, o BR Foods estava perto de 50, agora ela está 21. Então é simples assim. Ok? Então, vamos lá agora para os pedidos do YouTube. A gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, o primeiro pedido do YouTube é Itaúsa. A gente vai ver o seguinte, muitas ações... Ó, eu não sei se o Cartezinha vai me mostrar, porque na planilha ele não tá com as oscilações. Ele não tá com as oscilações, ele tá algumas zeradas aqui. Né? Mas vamos ver aqui se a gente consegue ver no rastreador, se a gente consegue... se eu consigo... passar para vocês mais ou menos o meu raciocínio aqui. Uau! Deixa eu ver aqui o rastreador. Deixa eu só ver um negócio, se ele está aqui atrás do... Não, aqui eu tenho minha planilha. Maravilha, porque às vezes ele fica atrás do gráfico aqui. Olha, eu não consigo abrir. Deixa eu tentar... eu vou trazer aqui para minha tela. Eu vou tentar achar um link aqui que eu consiga mostrar o meu raciocínio. Eu acho que eu vou conseguir. Aqui, pessoal, tem um site aqui que é do Unibroker. Vejam as oscilações de algumas ações importantes em porcentagem hoje, ó. A ação da bolsa subiu 5%, a Croton 8,1%, Rail 6,56%, ó. JBSS 3, 5,21%. Olha, Rent 3, 4,51%. Cielo 2%. Croton 3,23%. CVC B3, 4,65%. Olha quantas ações subiram de forma pujante, ó. IGTA 3, 4,69%. Ecor 6,08%. Tá vendo isso aqui? E olha as ações que caíram. Foram poucas ações que caíram e elas caíram pouco, ó. Emiglu 0,94, Semig 0,59, né? Braskem 2,19, agora algumas poucas caíram muito, né? CSN 5%, Sabesp 3%, Embraer 4% por causa do dólar, né? E no caso da BR Foods, a Suzano por causa do dólar 9,44. Então o que derrubou hoje o Ibovespa foi a Vale, né, que caiu 6,42%, a Petrobras, né, que ainda está no olho do furacão, e as ações atreladas a dólar com uma ou outra exceção. Então a Vale impacta a Brap também, que é o 6,47, mas eu tenho pelo menos uns 20 e poucos ativos, 30 ativos aí, que subiram e subiram bem, com peso, né? Então isso significa que nós tivemos uma entrada compradora no pregão de hoje, correto? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um estudo de Itaúsa, né? Dos pedidos do YouTube. Então, Itaúsa, por exemplo, né? Ela pode não ter tido... deixa eu ver um negócio. Deixa eu só conferir aqui o fechamento da Itaúsa. Esse gráfico... Deixa eu só conferir o gráfico aqui com o broadcast. Foi 9,40 mesmo, só para ver se os candles estão ok ali. Né? Pra gente fazer aí os pedidos do YouTube, né?
Então, ITS A4. Vamos dar uma olhada ali no cartezinho. Eu desconfio que tem algum pequeno... Não, o gráfico está errado. Então, eu vou fazer aqui no broadcast. Então, Itaúsa, primeiro, olha como a ação está longe da média, né? A mínima de ontem foi preservada. Ela veio na região de fundo do final do ano, né? E ela não caiu. Ela conseguiu, depois de uma forte queda, ela equilibrou as coisas. Então, é aquela história, o time está perdendo. Quando ele empata, é o primeiro passo para ele começar a ganhar, né? Então, na minha opinião, é um sinal de fundo. Se eu observar, por exemplo, esse gráfico no semanal, né? Olha como está distante da média também. Historicamente, ela não costuma ficar tão distante da média, né? Então, ela veio aqui nessa região. E talvez um setup, a região de 9,80 pode gerar correria, porque ela trabalharia acima desse topo anterior. Então, no caso de Itaúsa, por exemplo, você vê uma entrada compradora, né? Agora, por exemplo, vamos dar uma olhada em Usiminas, né? Deixa eu ver, aqui no cartezinho eu tenho os gráficos mais prontos aqui, mas se tiver algum erro... Ó, Usiminas, o gráfico está correto, né? Então veja a Usiminas, por exemplo. Lembra que eu comentei, né, que... Deixa eu só ver aqui, só para eu ver se o fechamento está correto aqui. A Usiminas. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui também. Maravilha, fechou 1,93 de alta, 8,50 no after aqui, né? Então, por exemplo, Usiminas, pessoal, para mim isso aqui é um fundo mais claro do que a água. A ação veio no fundo de dezembro, ela preservou a mínima de ontem, ela fechou em alta e ela tem um topo duplo, um fundo duplo, ó. Né? Tem um fundo duplo. Isso daqui, para mim, é um sinal de fundo. Né? A gente pode até imaginar que isso daqui seja um arame, o conjunto desses dois candles, né? Uma outra ação, Croton, né? Educacional. Sofreu muito esses dias. Poxa, não tem entrada de força compradora na Croton, né? Você tem volume. Ontem nós tivemos um martelo. A máxima cabeça do martelo, 10,26, foi rompida, fechou longe da cabeça, né? Isso daqui é um fundo confirmado, né? Especialmente que tinha um fundo de 10,33, ela rompeu de baixo para cima. Então, por exemplo, tem entrada compradora em Croton? Sem dúvida, né? Agora, o que eu falei, hoje o mercado focou venda em ações atreladas a dólar, né? Vale, aí a Vale pega a BRAP, vai no embalo também. Aí nós temos aqui, deixa eu de novo tentar pegar o rastreador aqui. Uau. Não rolou, pessoal, tá dando algum pequeno... Não rolou. Aí depois eu vejo, eu faço isso no outro dia. Então, por exemplo, falando de um outro ativo, por exemplo, Cezan, né? Cezan 3, que o pessoal pediu aqui. Que é a Cosan, né? Vamos ver o que aconteceu com ela durante o dia. Putz, acho que não vai... eu vou fechar aqui o cartezinho, pessoal. Tenta abrir de novo. E vamos fazer a... O problema é que... Vamos ver se ele não... Vamos lá. Eu vou tentar reiniciar aqui o cartezinho. Como eu gravo aqui, eu não fico voltando para ficar espontâneo, né? Às vezes tem esses imprevistos. Eu acompanho outros colegas também com outros softwares aí, então a vida do trader não é fácil. Então enquanto eu tento, eu vou fazer Cezan aqui no broadcast, que é e aí se eu conseguir fazer os ativos fixos lá, eu faço, senão eu faço todos aqui. Então, por exemplo, ó, você pega uma ação como Cosan, né? Eu vou colocar aqui uma média,
para a gente ter como referência. O cartezinho está abrindo, daí ele está tentando abrir aqui, ele aparece aqui na tela, né, do broadcast, né? Normal, né? Vamos ver se ele abre, se ele não abre. Então vamos lá. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, pessoal, um papel como COSAN, né? Então, primeiro, o que a gente tem de conclusão aqui do ativo, né? Às vezes a ação vem forte. Por exemplo, o COSAN tinha um ombro, cabeça a ombro. Você fala, putz, a COSAN não vai detonar esse padrão. Se ela não detona, ela frustra o movimento, a ação sobe. Mas olha, a partir do momento que foi rompido, ela desabou. Então tem uma memória vendedora. Existe um outro ombro, cabeça a ombro aqui também, a neckline aqui perto de 36,30. Agora, dessa vez, a minha interpretação é, o mercado foi atraído pelo gap. Você vê que esse gap aqui, ele foi fechado, né? Esse gap em COSAN deixou uma sombra inferior. Hoje, por exemplo, a gente teve um fechamento mais baixo que o fechamento de ontem. Então, para mim aqui, caso ela consiga romper este fundo em 36,30 aproximadamente, é um setup de compra. Só que seria interessante romper em fechamento. Pela volatilidade da ação, às vezes ela rompe no intraday e aí ela, a hora que você vai ver, a ação já subiu muito. Então eu compraria, hoje por exemplo ela rompeu, não manteve. Se a máxima de hoje no intraday for rompida, a região de 36,90, eu colocaria uma ordem e compraria a ação. É dessa forma que eu trabalharia. Então COSAN, essa aqui é a minha visão para o papel. Ok? E a outra ação de hoje aqui dos pedidos é Light. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui no cartezinha. Light 3. O setor elétrico é um dos setores que estão em liquidação aí na bolsa, né? Bom, vamos fazer aqui no broadcast. Então a Light, né, é uma ação que, veja, né, ela tem tendência secundária e terciária, né, de baixa, né? Nós tivemos um martelo ontem, martelo confirmado, né? Então essa aqui é a minha visão pro ativo. É o que mostra aí o gráfico. Falando de Petro, pessoal, Petro 4, já aqui os ativos fixos, né? A Petrobras teve uma semana terrível, né? Uma semana de baixa. Mas a semana passada foi pior. Então, o fechamento, né, da semana passada, na verdade, foi 16,14 e o de hoje 15,31, 15,37, aí atualizando o broadcast. Então, uma semana baixista, mas eu acho que esse fundo duplo aqui ainda é válido. Ele foi montado sobre o fundo aqui de dezembro, ele vai impulsionar a ação. É a minha visão. Então, eu sempre comentava que comprar a Petrobras aqui era um risco muito grande, mas comprar a 15, eu acho que por assimetria, por risco-retorno, eu acho válido. Eu não compro porque eu opero um índice que tem uma relação muito próxima, mas se eu fosse alguém que procurava a compra, sim. No caso de Vale, já é um caso mais complexo. Para quem acompanha o meu trabalho, lembra que eu disse o seguinte, pessoal, Vale está numa tendência de alta, é o ativo do momento e tal. Só que tem um detalhe aqui. Ela está testando uma região decisiva, perto de 56, e tudo leva a crer, um céu de brigadeiro que ela vai romper, mas nós não podemos descartar a formação de um topo duplo aqui. Não. Nós não podemos descartar. E ela realmente formou, e se ela testar esse eixo aqui e perder, pessoal, 49,70, 49,80, a gente pode ter Vale, por exemplo, buscando esse gap. É um cenário impensável, mas ele não é impossível, né? Aparentemente a Vale estava subindo também na esteira do dólar, era uma das ações que estavam sendo impactadas, e se o dólar continuar em queda, enfim. Agora, um topo duplo pode ser frustrado. Se ela segura aqui no eixo, por exemplo, a 49, então é uma possibilidade do ativo subir. Ok? Deixa eu tentar fazer os outros ativos aqui no broadcast, que eu consigo fazer no cartezinha, senão eu faço de vez no...
Aí eu tenho o BBS3. Banco do Brasil, se eu pegar na semana, né? Tinha fechado a 30,66, agora fecha em 26,95, uma semana de forte baixa. Buscou os fundos aqui de maio da quinta-feira negra também, praticamente, depois do fundo de junho. E nós temos um sinal de fundo, nós temos um martelo, né? Ontem e hoje esse candle é um doji pernalta, digamos assim. Outro martelo também, né? Sombra inferior, só que a cabeça tem sombra superior, então seria mais um doji pernalta, um sinal. A correria para mim do Banco do Brasil ocorreria no rompimento do fundo anterior em 27,73, mas é sinal de fundo. Se eu pegar aqui, por exemplo, BBDC4, né? Aqui apareceu a 3 para mim, eu quero a 4. Pegar aqui, por exemplo, o BBDC4. Sinal de fundo, né? Uma semana em forte e baixa. Tivemos um martelo e um doji pernalta. Então, na minha visão, um sinal forte de fundo. Depois de uma queda dessa, a ação não monta fundo e sobe 15% de uma vez. Ela para a queda primeiro, ela equilibra as forças para depois subir, né? Então esse é o caminho sempre mais provável, né? E aí, falando de YouTube, eu acho que eu não falei dos futuros, eu vou voltar lá para terminar. A mesma coisa, um martelo formado aqui, no caso de YouTube, nos fundos de novembro e dezembro, e mais um doji pernalta, na minha opinião, um sinal de equilíbrio para o mercado começar a subir a partir da semana que vem. Falando do dólar, pessoal, olha, uma vez eu fiz uma palestra na Expo Money, quando eu fui palestrante durante 5 anos. Deve ter sido o maior público da história do evento. Não sei se foi, eu acho que foi. Tinha quase 1.800 pessoas, acho que na cidade de Florianópolis. E eu falei que existe um abismo entre você analisar e você operar. Por que eu falo isso? Ontem eu comentei com vocês que o dólar tinha um sinal de fundo, de topo, que eu acreditava numa baixa para hoje. Aí eu mostrei aqui que nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro. Eu circulei para vocês aqui os ombros e a cabeça e falei que eu acreditava que, no mínimo, o dólar viria numa primeira batida aqui e depois ele fecharia esse gap. Fala, caramba, o professor acertou o estudo assim, milimetricamente e tal, mas eu vendi? Deu tempo de alguém vender? Não, porque eu fiz esse estudo aqui com pregão fechado, né? Então eu acertei o estudo, putz, acertei na mosca, né? Inclusive a base aqui da figura, o mercado testou no primeiro momento e ele veio no início milimétrico aqui na região de 3.700. Talvez isso aqui passou tranquilidade para quem assistiu o programa à noite e fez a venda, mas a venda boa era no final do pregão de ontem. Ou neste candle aqui, ó, que é praticamente uma estrela cadente que teve volume e acionou topo. Então estudar e acertar é uma coisa, se posicionar é outra. Acertei a figura, acertei a vinda na LTA, o fechamento do gap e a base da figura. Agora não dá, a venda boa de fato foi ontem ou para quem foi corajoso e vendeu hoje na abertura, porque entendeu que esse gap aqui seria um gap de fuga porque teve volume. Mas só uma diferença entre estudar e você se posicionar. O que esperar do dólar agora? Pessoal, nós temos um topo, o 3.791, ele foi alcançado e violado. O próximo ponto que o dólar viria seria a média de 21, e ele veio. Falar que nós temos 3 possibilidades aqui é chover no molhado, né? O dólar pode subir e voltar à tendência, o dólar pode cair, blá blá blá. O que eu acho aqui, sendo sincero? Uma barra dessa com volume, esse volume deve ter sido entre os 3 maiores volumes de todos os tempos no dólar, ela não costuma ficar assim. Mesmo que o mercado repique, ou o mercado tenha alguma reação ao movimento lateral, ela deve ser duplicada. O que poderia trazer o mercado na região de 3.550 no médio prazo, aí dentro de alguns pregões ou semanas, né? Então, é dessa forma que eu vejo. Se a gente for colocar aqui uma reta auxiliar aqui para a gente estudar o dólar, a gente tem alguma coisa aqui parecida com isso, né? Faz sentido essa reta? Ela não pega bem os pontos aqui, mas talvez faça, ó. Tá vendo aqui essa reta? Ela foi mais ou menos respeitada aqui em abril, depois respeitou no final de abril, respeitou
em maio, depois respeitou em maio. Ela foi perdida, ela pode ser uma referência aí também, ok? Aí falando do BOVA11 e do índice para a gente finalizar. Falando do BOVA11, apareceu o BOVA11, uau. Então o BOVA11 veio aqui na região de fundo de dezembro. Na minha opinião, isso aqui é topo, isso aqui é compra. A correria aconteceria, na minha visão, no rompimento de 72,69, que é o fundo anterior. Tem um gap aqui para ajudar a atrair os preços. Por fim, falando do índice, hoje, quando ele estava ali perdendo 72 mil pontos, eu gravei o programa. Na verdade, eu comecei a gravar, estava 72.200, foi para 72.600. E aí, quando eu terminei de gravar, ele foi para 71 e pouco. A galera deve ter visto quando ele estava perto da mínima. Então, quem comprou se deu bem, porque ele chegou a bater mínima hoje em 71.545. Acho que o pessoal, quando recebeu o vídeo, estava por aqui. Para quem gosta de fazer giro ou alguma coisa mais curta, deve ter se dado bem, porque ele chegou, eu tinha comentado que eu acreditava que ele buscasse 74 mil pontos, ele veio bem perto, né? Veio a 73.825, mas eu acreditava que ele conseguisse se manter aqui e fechasse em alta, o que ele não conseguiu, porque o pessoal pressionou mesmo, SUSB, Vale, BRAP, e aí ele não conseguiu. O que eu acho do índice aqui, pessoal? Observando o gráfico semanal, vamos lá ver se a cartezinha carrega aqui pra gente. Acho que não rolou aqui o semanal. E o índice futuro... Bom, vamos fazer no diário mesmo, vai. Se a gente pegar na semana, por exemplo, né? A semana passada fechou a 77.710. Está fechando praticamente 5 mil pontos abaixo. É algo muito relevante. Eu acho que existe um ponto aqui, é um ponto de clímax, né? Ele tem 3 elementos aqui que podem gerar uma correria na ponta compradora. Primeiro, este fundo aqui que acionou o pivô de baixa em 74.815. A média de 5 períodos, que é essa média verde aqui. E a LTA, que foi perdida. Então, se o mercado romper a região de 74.800, ele nega a perda do fundo anterior, ele vai passar a trabalhar acima da média de 5 e acima da LTA, entrando num território comprador. Então, eu acho que é o grande ponto que poderia chamar a compra forte, de verdade, poder trazer o mercado rapidamente até 79 mil pontos. O sinal de ontem é um sinal forte, hoje não foi confirmado, teve mais uma queda. Olhando no intraday, nós temos alguma inclinação altista. O mercado por pouco não estourou o pivô hoje. E o que a gente observa aqui, pessoal, que nós temos um triângulo. Né? Nós temos aqui um triângulo. E eu acho que para o lado que romper, ele vai. Você vai falar, pô, professor, mas segunda-feira, se ele respirar aqui, ele rompe para baixo. Aí é aquela sensibilidade do trader, pessoal, de interagir, né, de observar um pouco mais. De repente, ele rompe, vem no 72 e aí forma um outro padrão. Eu acho que se romper para cima... é fantástico. Para baixo ele tem os suportes aqui ainda. Mas é uma referência, digamos assim, né? É uma referência para a gente trabalhar na segunda-feira. Ok? Então é isso aí. Eu, particularmente, da mesma forma que eu achava no início de 2016, da mesma forma que eu achava no episódio da JBS... e que eu achava em dezembro do ano passado, eu acho que o momento é de compra, e da mesma forma que eu achava que algumas semanas atrás o momento era de venda, então nós acertamos, eu acho que o momento agora é de compra. Então essa é a minha opinião, eu posso acertar de novo ou dessa vez errar, mas eu vi muitas ações confirmarem fundo na sessão de hoje. Eu mostrei para vocês subindo abruptamente alguns ativos, e a queda foi concentrada num grupo pequeno de papéis, então isso me leva a crer que nós temos fundo marcado, que a semana que vem vai ser de alta, e que assim seja, porque a maior parte do pessoal trabalha comprado, ok?
Então assinem o cenário, se puderem deixar o like eu agradeço, compartilhem o vídeo, estudem no final de semana que segunda-feira estaremos juntos no programa Na Mira do Trader, se Deus quiser. Um forte abraço, pessoal, bom final de semana, valeu!